O sofrimento humano não surge do que acontece com a gente. Ele nasce do quanto a gente resiste ao que acontece. A mente esperneia, discute com o agora. E nessa tentativa desesperada de controlar o incontrolável, a gente se perde da única coisa real que existe: este momento. Veja bem, não é o problema que machuca tanto, é a história que a gente cria em cima dele. É a ideia de que aquilo não deveria estar acontecendo, de que isso não é justo, de que isso não pode ser comigo. E aí começa a batalha interna, contra a vida, contra os outros, contra nós mesmos. Eckhart Tolle diria que isso é o ego se debatendo para manter viva a sua narrativa. Porque para o ego, é mais confortável ser uma vítima importante do que ser um ser livre e responsável. Por mais estranho que pareça, o papel de vítima dá um certo poder. É uma forma sutil de dizer: olha o que o mundo fez comigo, agora o mundo que me salve. Mas o preço disso é a prisão. Enquanto estivermos agarrados à ideia de que somos frágeis, injustiçados, pequenos diante da vida, estaremos criando uma cela dentro de nós. E a chave dessa cela está justamente naquilo que mais evitamos: aceitar o agora. Aceitar não é concordar ou se conformar. Aceitar é parar de lutar contra o que já é abrir espaço para enxergar o que pode ser feito. Você já percebeu como a mente adora dramatizar? Ela transforma um acontecimento difícil em um filme de terror que se repete na nossa cabeça sem parar. Ela grita que é o fim, que você não vai aguentar, que está tudo perdido. Mas quando você respira fundo, silencia e observa, você percebe que é só uma voz. Uma voz desesperada tentando sobreviver num mundo que muda o tempo todo. E sabe o que acontece quando você para de alimentar essa voz? Um espaço se abre dentro de você. Um espaço onde há clareza, onde há calma, onde há força. Porque por trás de toda essa gritaria mental, existe algo em você que nunca se abalou. Existe uma presença silenciosa. Um eu mais profundo, que não precisa brigar com a vida para se sentir inteiro. Quando você abandona o papel de vítima, não significa que você ignora as dores que passou. Significa que você escolhe não ser definido por elas. Você honra o que viveu, mas não se apega. Você aprende, mas não carrega peso desnecessário. Você entende que cada dor te trouxe até aqui, mas que é você quem decide o que fazer com isso agora. E é aqui que começa a verdadeira liberdade. Não quando tudo dá certo, mas quando você escolhe parar de resistir e começa a fluir. Quando você deixa de reagir e começa a observar. Quando você entende que o agora nunca é o inimigo. A mente pode até dizer que sim, mas a verdade vive no silêncio que vem depois da resistência. Então, talvez agora seja a hora de soltar essa luta interna, de parar de se esconder atrás de desculpas e de encarar a vida como ela é, não como uma inimiga, mas como uma mestra. Cada momento uma lição, cada desafio um convite para despertar. Você não precisa mais se identificar com a dor. Você pode escolher outra história. Uma história onde você não é a vítima, mas o autor consciente da sua própria transformação. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. A vida não veio para te punir. Ela veio para te treinar. Cada situação difícil, cada frustração, cada momento em que você sente que não aguenta mais, não é castigo, é exercício. É como se a vida dissesse: você está pronto para mais.
Agora vamos fortalecer esse músculo aí dentro que você nem sabia que tinha. Mas o que a maioria faz? Resiste, reclama, foge. E aí, a vida insiste, porque ela sabe que no fundo você é maior do que esse personagem frágil que aprendeu a representar. O personagem que só quer o fácil, o certo, o confortável. Esse é o papel que o ego ensina. Mas você não veio para interpretar um papel medíocre. Você veio para despertar o ser que observa. Aquele que está por trás de tudo. Que não briga com o agora, que não se desespera com os altos e baixos, mas que usa tudo como degrau. E quanto mais você foge do que precisa ser enfrentado, mais a vida encosta você contra a parede. Não por maldade, mas porque ela sabe que às vezes é só na dor que a gente larga o personagem e encontra a presença. É só quando o chão some que a gente começa a olhar para dentro. A dor é um empurrão da consciência dizendo: acorda, tem algo em você que ainda não nasceu. E sabe o que é mais louco? A gente passa a vida tentando evitar desconforto. Mas é justamente no desconforto que a transformação acontece. Hector lhe diz que o sofrimento não é obrigatório. Ele só é o aviso de que você está resistindo àquilo que a vida quer te mostrar. Ele só aparece quando você se recusa a mudar. Quando você quer manter velhos padrões, velhas histórias, velhas verdades. Então para e pensa. O que você está se recusando a ver? O que você insiste em manter mesmo já não servindo mais? Em que parte da sua vida você está fingindo que não é com você? Porque quanto mais a gente finge, mais a vida mostra. Mais ela repete o cenário, mais ela traz o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de problema, até que a gente entenda que não é lá fora que tem que mudar. É aqui dentro. E aqui dentro tem um ponto silencioso. Um lugar que não se abala, que não se desespera. Esse lugar é o ser. É ele que observa o caos sem virar parte dele. É ele que escuta os gritos da mente sem responder. É ele que sabe que tudo passa. Mas para acessar esse lugar, você precisa parar de fugir. Parar de se distrair com 1000 pensamentos, com justificativas, com porquês e se. Você precisa estar presente. Aqui, agora. Mesmo que doa. Porque é nesse agora, cru, nu e sem filtros, que nasce a sua verdadeira força. Não a força de bancar o durão, mas a força de estar com o que é, sem se perder. A força de sentir a dor e ainda assim permanecer inteiro. É nesse ponto que você deixa de ser o personagem que sofre e começa a ser o ser que desperta. E quando isso acontece, a vida, que antes parecia um castigo, vira um caminho sagrado. O tal do coitadinho que mora em nós parece frágil, parece inocente, parece indefeso. Mas no fundo é o ego vestido de vítima. É ele que diz: tadinho de mim, ninguém me entende, a vida é muito difícil. E olha, ele é convincente, porque fala baixinho, fala com doçura, fala com um tom que até nos faz acreditar que realmente somos pequenos demais para dar conta da vida. Mas esse coitadinho não quer libertação. Ele quer colo eterno, quer ficar onde está, sem ser desafiado, sem crescer. Quer que o mundo se dobre às suas vontades ao invés de se levantar para encarar a vida como ela é.
E sabe o que a mente faz? Ela constrói um castelo de areia chamado zona de conforto. Ali dentro, tudo parece seguro, previsível, aconchegante. Mas é uma prisão. Uma prisão disfarçada de paz. Porque não é paz o que se sente ali. É paralisia. É medo congelado. É aquela falsa tranquilidade de quem evita o desconforto a qualquer custo. E Tolle é claro sobre isso. A verdadeira paz não é a ausência de desafio. É presença. É estar inteiro no meio do caos. É olhar para o desconforto e dizer: eu estou aqui. Eu estou consciente. Eu não vou fugir. Quando você aceita o sofrimento conscientemente, ele perde o poder. Porque o que dá força à dor não é o que ela é a sua resistência a ela, é o seu não aceito, é o isso não podia estar acontecendo. Mas quando você respira, sente e diz internamente: sim, isso está aqui agora e eu estou com isso, algo muda. Não do lado de fora, mas por dentro. Você não vira imune à dor, mas ela não te engole mais. Ela vem, você sente, você atravessa e sai do outro lado mais inteiro do que entrou. A zona de conforto, por mais acolhedora que pareça, é onde a alma adoece de tanto não se mover. É onde a potência vira poeira, onde o brilho do ser se apaga. Você já viu alguém verdadeiramente em paz que nunca enfrentou nada? Não existe. A paz verdadeira nasce de quem já foi até o fundo e voltou. De quem já encarou seus próprios abismos e descobriu que, no fim das contas, tinha asas. Então não tema o desconforto, não fuja da dor, não caia na armadilha do tadinho de mim. Isso só te enfraquece. Você não precisa ser o coitadinho. Você pode ser o consciente, o desperto, aquele que sente tudo, mas não se perde em nada. E quanto mais você mergulha na presença, mais você percebe que aquilo que parecia insuportável era, na verdade, só um convite para você lembrar quem você realmente é. Tem hora que a verdade precisa gritar. Não por falta de amor, mas porque a gente se acostuma demais com a mentira. Mentira essa que a mente conta o tempo todo, de que a culpa é do outro, de que eu sou assim por causa dos meus pais, de que não dá para mudar porque o mundo é injusto. E a gente vai vivendo dentro dessa bolha, a bolha da autocomiseração, achando que reclamar é um ato de consciência, quando na verdade é só a mente viciada em se proteger do novo. O palestrante, quando é firme, quando parece duro, não é porque ele quer bater, é porque ele quer te acordar. Tem coisa que só um impacto desperta. Tem sono que só se rompe com um sacode. Tolle fala disso com clareza. O despertar espiritual não é romântico. Não tem musiquinha suave nem frases motivacionais de pôster. É um rompimento interno. É quando você olha no espelho e diz: chega, não vou mais me esconder atrás da minha dor. Esse é o momento mais sagrado que pode acontecer com alguém. É quando você para de pedir que o mundo te salve e começa a andar com as próprias pernas. E não é porque o mundo vai facilitar, mas porque, de repente, você entende que tem escolha, que pode cair e levantar sem drama, que pode errar e recomeçar sem se culpar por 20 anos. Mas para isso, você precisa parar de romantizar a sua paralisia, parar de se apegar àquela identidade de coitadinho espiritualizado, que fala bonito, mas age pouco, que lê muito, mas transforma quase nada. O despertar é simples, mas não é confortável. É olhar para si com sinceridade.
É admitir onde ainda está sendo infantil. É reconhecer onde ainda está esperando o colo do mundo. E aí, escolher crescer. E crescer dói, porque crescer é sair da ilusão. É parar de querer que a vida seja do nosso jeitinho. É entender que a realidade não se curva às nossas vontades. Ela revela aquilo que a gente precisa ver para evoluir. Se a vida está te confrontando, é porque tem algo aí dentro que está pronto para mudar. Mas para isso, você precisa ter coragem de soltar a antiga versão de si mesmo. Mesmo que ela tenha te protegido até aqui. Mesmo que ela tenha te dado atenção. Mesmo que ela tenha te feito sentir especialmente sofrido. Você precisa escolher viver com presença, e não com pena de si mesmo. Porque enquanto você estiver esperando que a mudança venha de fora, você continua refém, continua pequeno, continua no torpor da inconsciência. Mas no momento em que você diz, eu me responsabilizo por mim, o mundo muda. Não porque ele mudou, mas porque você mudou o lugar de onde olha para ele. E a partir desse novo lugar, você para de esperar salvação e começa a experimentar libertação. A vida não castiga ninguém. Ela apenas devolve o que você entrega para ela. Não é karma no sentido místico, pesado, cheio de culpa. É resposta natural, é consequência vibracional. Você coloca algo no campo e esse algo retorna. Se você vive alimentando a preguiça, vai sentir o peso da estagnação. Se você acorda todos os dias se conectando com o medo, vai acabar enxergando a ameaça em tudo. Se vive desconectado, reclamando, culpando o mundo vai te parecer cada vez mais injusto. Agora, se você começa o dia com presença, com um sim para a vida, com coragem mesmo em meio às dúvidas, a realidade começa a se mover de outro jeito. Não porque tudo se torna mágico e perfeito, mas porque você mudou o lugar de onde está olhando e a vida responde ao seu olhar. A vida ajuda quem se ajuda. Não é só um ditado popular, é uma chave. Porque quando você decide se movimentar, mesmo que com medo, mesmo sem garantias, você já está dizendo para o universo, eu estou disposto. E essa disposição, essa entrega, tem um poder gigante. Tolle fala sobre isso com clareza. O mundo externo é reflexo do seu mundo interno. Não tem mágica, tem coerência energética, tem frequência. Se dentro de você mora o caos, lá fora tudo parece um campo de guerra. Se dentro de você mora a paz, você caminha pelo mesmo mundo, mas enxerga diferente, age diferente, reage diferente. E é isso que muda tudo. A vida não está contra você. Ela só está espelhando o que você anda carregando aí dentro. Por isso, antes de querer mudar o outro, antes de esperar que o mundo seja mais gentil, mais leve, mais justo, olha para dentro. Que parte de você ainda vibra a escassez? Que parte de você ainda se alimenta de raiva, mágoa, vitimismo? Que parte de você ainda se sabota porque não acredita que merece viver em paz? Enquanto isso não for olhado com presença, o mundo vai continuar sendo o espelho do que você não quer ver. Mas a boa notícia é, quando você muda sua vibração, o mundo muda com você. Quando você cultiva coragem em vez de medo, presença em vez de ansiedade, autorresponsabilidade em vez de desculpas, a realidade começa a se organizar de um novo jeito. As oportunidades aparecem. As pessoas mudam de postura. As portas que antes pareciam trancadas se abrem. Porque a vida é justa. Justa com o que você vibra. Justa com a sua consciência. Justa com a sua disposição em crescer.
Então a pergunta que fica é: o que você está plantando dentro de você? Porque o que vem de fora é só o reflexo daquilo que você está emanando. No fim das contas, tudo isso que a gente conversou aqui fala de um renascimento. Não aquele renascimento cheio de fogos de artifício, aplausos e tapinha nas costas, mas um renascimento silencioso, interno, real. É quando você percebe que não precisa mais sustentar uma identidade que já não te representa. Quando você deixar morrer o medo que te travava. Quando você soltar aquela história antiga que você repetia para justificar o porquê de ainda estar parado no mesmo lugar, a vida está te chamando para nascer de novo, para atravessar essa resistência que te limita e para deixar emergir algo muito mais verdadeiro dentro de você. A superação verdadeira não é sobre vencer o mundo, é sobre parar de guerrear com você mesmo. É sobre calar aquele ego barulhento que quer provar o tempo todo que você é especial porque sofre. É sobre sair do palco da vaidade espiritual e entrar no silêncio da consciência. Porque o ego quer palco, o ser quer paz. E quando você age a partir da clareza, você não precisa de holofotes. Você só quer viver com verdade. Você só quer respirar leve. Você só quer caminhar livre. É nesse ponto que a vida deixa de parecer uma batalha constante e começa a se revelar como uma dança. Uma dança onde você não controla tudo, mas está presente em cada passo. Uma dança onde o outro não é inimigo, é espelho, é convite, é possibilidade de expansão. Quando você não está mais preso à vaidade de querer parecer forte, nem ao medo de parecer fraco, você se move de um jeito muito mais honesto. Você começa a viver com menos peso, com menos máscaras, com menos necessidade de agradar ou se defender o tempo todo. E é aí que nasce a liberdade. Não a liberdade fantasiosa que a mente vende, mas a liberdade de ser. De ser quem você é, sem desculpas, sem vergonha, sem armadura. Você não precisa mais esconder sua luz atrás das suas dores. Você não precisa mais justificar sua estagnação com frases bonitas. Você só precisa dar um passo, e depois outro, e depois mais um. Mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo sem saber exatamente para onde isso vai te levar. Porque o importante não é saber o caminho todo, é estar disposto a sair da onde você já sabe que não quer mais ficar. Esse é o convite da vida. Esse é o chamado do agora. Não para ser alguém novo, mas para lembrar quem você sempre foi antes do medo. Antes das histórias, antes dos traumas, antes das desculpas bem contadas. Por trás de tudo isso, tem um ser aí dentro, esperando o momento de respirar sem culpa, de viver sem esforço, de amar sem defesas. Esse momento é agora. Então, renasça. Mesmo que ninguém perceba de fora, mesmo que pareça pequeno, mesmo que ninguém aplauda, renasça em silêncio, com dignidade, com presença, com coragem. E a vida vai dançar junto com você. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.